Hoje, vamos contar a história de um acontecimento que, apesar da sua importância, continua a ser pouco conhecido. Apesar de nele terem participado empresas e instituições de investigação de renome e de se tratar de um avião famoso em todo o mundo, as principais circunstâncias deste salvamento estiveram ligadas às capacidades extraordinárias de um indivíduo. Este aspecto suscita frequentemente o ceticismo de cientistas e engenheiros. Fevereiro de 1998. Conclusão do Programa Científico e Experimental Russo-Americano para o desenvolvimento da segunda geração de aviões supersónicos de passageiros. Como parte da investigação, o programa estudou os efeitos de vários fatores nos voos supersónicos de passageiros e avaliou a eficácia de certas ações e soluções tecnológicas. O avião escolhido para a investigação foi um avião supersónico de passageiros Tu-144D, número de série 082, com o número de cauda USSR 7714. Após negociações bem-sucedidas, o contrato para a modificação do avião Tu-144D e a realização de uma série de estudos com vista à criação do avião supersónico de passageiros de segunda geração foi assinado em 17 de junho de 1994. O programa envolveu o AN-TUPOF Central Design Bureau, a TSAGI, a LI, a NASA, a Boeing e várias outras empresas. O custo do programa em 1996 ascendia a cerca de 14 milhões de dólares. O Tu-144D foi objeto de modificações profundas. Foram instalados motores de um avião mais potente, o que obrigou a ajustamentos em todos os sistemas de bordo ligados à unidade de potência. As alterações afetaram também as entradas de ar. A asa foi reforçada, a sua mecânica foi alterada e os sistemas de combustível e outros foram melhorados. Para efeitos de investigação, a cabina foi equipada com material experimental russo e americano. Após todas estas modificações, o avião recebeu a designação oficial Tu-144LL, Flying Laboratory, com a matrícula RA-7714. A data do primeiro voo de ensaio foi fixada. O piloto de testes SG Borisov estava a bordo como comandante da tripulação, e o piloto de testes homenageado herói da União Soviética B.I. Vermey voou com ele como copiloto. No entanto, os 6 anos de paragem desde 1990 e as alterações introduzidas nos sistemas de bordo suscitaram numerosas preocupações. Os ensaios em terra não podiam garantir plenamente a fiabilidade da aeronave durante os voos reais. Neste momento, uma intervenção crítica que mudou o destino do projeto veio de Ina Andriegna Vermey, a esposa do segundo piloto. Poucos dias antes do primeiro voo do Tu-144LL, Ina Andriegna viu o programa de televisão, Tardy, na NTV com o académico Grigori Grabovoi. Decidiu aconselhar-se com ele. A NTV é um importante canal de televisão federal de âmbito nacional na Rússia. Eis alguns certos dessa emissão. Jornalista, e hoje temos como convidado um indivíduo único, amplamente conhecido não só aqui, mas também no estrangeiro. Talvez até mais no estrangeiro do que aqui. É por isso que ele está no nosso programa, o terceiro Olhoi, pela primeira vez. O seu nome é Grigori Grabovoi. Olá, Grigori. Grabovoi, boa noite. Jornalista, caros telespectadores, recomendo-vos que tratem esta emissão não apenas como uma conversa casual, mas como uma fonte de informação concreta. Por isso, se possível, peço-vos que gravem este programa em vídeo ou, pelo menos, em cassete áudio. Mais tarde, compreenderão porque é que isto pode ser importante. Cada segmento do programa de hoje pode fornecer ajuda prática. Pelo que sei, os testemunhos aqui apresentados foram preparados não apenas para a televisão, mas para cumprir normas específicas, exigindo provas e resultados. Preparou-os como testemunhos documentados de acordo com requisitos específicos, correto? Grabovoi, sim, tenho experiência na formalização de vários testemunhos. Trata-se de assegurar que a testemunha é acompanhada por pelo menos 2 outras pessoas que confirmam o que está a ser dito e ouvido. Isto tem de ser documentado e, por exemplo, reconhecido notarialmente, por vezes com um carimbo da Unesco. Bem, algumas organizações internacionais. Jornalista, então, todas as declarações que ouvimos hoje foram registadas desta forma. Grabovoi, sim, claro. Jornalista, tem uma base documental, com selos, testemunhas, etc. Grabovoi, sim, a validação dos factos e dos depoimentos das testemunhas é feita segundo um protocolo formal e internacional. Jornalista, vamos começar com alguns danos mecânicos. Grabovoi, vamos começar com um segmento sobre diagnósticos técnicos. Jornalista, sei que há numerosos testemunhos, incluindo do governo uzbek, ao mais alto nível.
Vamos começar pelo primeiro, que é um testemunho técnico. Por favor, ponha a cassete. VM Salkin. Eu, Vyacheslav Mikhailovich Salkin, atualmente residente em Voronezh, confirmo que, em 1991 e 1992, Grigori Petrovich Grabovoi trabalhou comigo no Destacamento Unido de Aviação de Tashkent, na Base Técnica de Aviação, efetuando diagnósticos extrasensoriais de motores de aviões operados pela Base Técnica de Aviação de Tashkent. E confirmo que, durante esse período, os resultados alcançados foram os seguintes. Durante todo o seu mandato, houve 100% de exatidão nos diagnósticos que realizou. Todos os trabalhos de diagnóstico extrasensorial de aviões e motores foram documentados em atos, assinados e selados. Existem 41 documentos deste género nesta pilha. Em resumo, esse trabalho foi efetivamente realizado na Base Técnica de Aviação de Tashkent. Grabovoi, creio que a apresentação desta informação é benéfica para todos, uma vez que a nossa época depende tanto de dispositivos técnicos. Demonstrar este facto é positivo, pois mostra que foi conseguido durante um longo período de trabalho. Jornalista, então, se as pessoas que estão a ouvir agora compreenderem isto consigo, também poderão obter os mesmos resultados. Grabovoi? Sim. O objetivo é que as pessoas, ao compreenderem, obtenham resultados práticos. Por exemplo, diagnosticar um avião antes da descolagem ou identificar um defeito num automóvel que possa pôr em perigo vidas. O testemunho de Ina Andrievna Vermey. E o meu marido estava prestes a trabalhar no avião Tu-144, que não voava há 5 anos. Naturalmente, fiquei preocupada. E, por acaso, ouvi na televisão que Grigori Petrovich Grabovoi estava a fazer diagnósticos em aviões e aeronaves. Sem dizer nada ao meu marido, fui ter com ele, com Grabovoi, para não me preocupar e para saber o que esperar do primeiro voo e como iria decorrer o trabalho, porque já não havia pessoas que tivessem trabalhado neste avião. O meu marido trabalhava muito nele. Não havia técnicos ou engenheiros que conhecessem este avião. Por isso, a vida obrigou-me a tomar precauções e a contactar Grigori Grabovoi. Fui ter com ele, contei-lhe a situação e ele registou-me as recomendações num gravador. Pediu-me que entregasse essa gravação ao meu marido antes do voo. Entreguei-lhe e ele ouviu-a e apontou vários defeitos que existiam no avião nessa altura. Bem, como não havia muito tempo, fui ter com Grigori Grabovoi 2 dias antes de o avião descolar. Grigori Petrovich estava lá antes do segundo voo. E os defeitos que ele tinha apontado foram confirmados. O testemunho de Ina Vermey foi publicado no livro de 3 volumes de Grigori Grabovoi, Prática do Controlo. A Via da Salvação, publicado pela editora Suprichastnost, em 1998. Alguns meses mais tarde, um segundo programa com Grigori Grabovoi foi ao ar no programa, O Terceiro Olho, da NTV, onde foi discutido o que aconteceu após a primeira transmissão, incluindo um testemunho em vídeo do piloto, herói da União Soviética, Boris Ivanovich Vermey. É importante notar que o título de Herói da União Soviética era a mais alta condecoração da URSS, concedida por atos heróicos ou feitos extraordinários. Eis alguns certos desta emissão. Jornalista, hoje o nosso convidado é um homem, um sistema, Grigori Petrovich Grabovoi. Olá, Grigori Petrovich Grabovoi. Olá, jornalista. E, possivelmente, o principal fator foi a visualização da emissão que foi para o ar em setembro do ano passado. Grabovoi. Sim, possivelmente a visualização do programa em 14 de setembro de 1996. Jornalista. E o facto de termos ido parar ao mundo da informação de outra pessoa, nessa conversa, pode levar a uma mudança na situação da pessoa que o está a ouvir. Grabovoi, bem, estamos a falar de como utilizar as ferramentas de informação para salvar, como foi o caso aqui. E a prática tem demonstrado que esta metodologia é aceitável. Foi por isso que apresentei aqui os factos que aconteceram na sequência do programa de televisão. Jornalista, agora, vamos assistir a um testemunho que pode não estar tecnicamente em total conformidade com as normas ATC, mas creio que deve inspirar mais confiança porque não é encenado ou roteirizado. Sei que o piloto vai falar agora. Grabovoi? Sim. É um piloto de testes, Boris Vermey. Jornalista, recebeu informações sobre possíveis avarias no seu avião através da sua mulher, que o viu atuar. Grabovoi? Sim. Na emissão de O Terceiro Olho. Jornalista, por favor, passe o vídeo.
Usando o método de clarividência de Grigori Petrovich, foi previsto que o avião se desviaria durante a descolagem no primeiro voo, que teve lugar a 29 de novembro de 1996. Mais tarde, após a descolagem, à medida que a altitude aumentava, a vibração da asa dianteira, prevista pelo mesmo método de clarividência, coincidiu. A vibração apareceu a uma altitude de 1500 a 1600 metros, devido à ocorrência da isotérmica 0 a 2000 metros, de acordo com as previsões da estação meteorológica. O número de Mach aumentou a esta altitude, ultrapassando 0,4. Devido às características estruturais da asa dianteira, a este número Mach, isto provocou um abanão. Deixámos de ganhar altitude, e o incidente previsto ajudou-nos a evitar entrar no perigoso regime de vibração da asa dianteira, um dos elementos de controle do avião. Mais tarde, no mesmo voo, após a aterragem, durante a rolagem, deparámos com o desvio do avião, também previsto por Grigori Petrovich. Na aproximação à aterragem, parámos-nos com a falha do indicador do ângulo de inclinação. Este é o principal instrumento que permite aos pilotos manter o ângulo de descida na inclinação de planeio para uma aterragem segura. Uma vez que esta falha estava prevista, a equipa de aerodinâmica do LI recomendou-nos que aumentássemos a velocidade em 20 km por hora em relação ao valor calculado. Isto permitiu-nos aterrar sem tocar na secção da cauda da fuselagem. Vamos agora fazer uma pausa no testemunho em vídeo de Boris Vermey. E agora, vamos mostrar um vídeo desta aterragem, e podem avaliar por vós próprios quão oportuna foi a consulta de Ina Vermey e Grigori Grabovoi. Como resultado da experiência de trabalho com Grigori Grabovoi, a nossa conclusão unânime, tanto da tripulação, como do designer-chefe e da equipa de produção, foi que devemos cooperar e continuar esta colaboração, pois trará grandes benefícios e evitará muitos fenómenos. Jornalista, bem, espero que a informação aqui partilhada seja útil para todos os que a ouviram. Desejo-vos sucesso. Muito obrigado. Grabovoi, obrigado. Jornalista, boa noite. Até ao próximo domingo. Tudo de bom. Testemunho de Boris Vermey publicado na obra de 3 volumes de Grigori Grabovoi, Prática do Controlo. O Caminho da Salvação, publicado por Suprichastnost, 1998. Em separado, o vice-chefe de projeto do Gabinete de Projetos Tupolev, Mikhail Kolmanovic, prestou o seu testemunho. Testemunho de Mikhail Kolmanovic. O Tu-144, número de cauda 082. Foi efetuada uma consulta com o clarividente Grigori Petrovich Grabovoi. Durante uma das suas visitas ao nosso avião, enquanto estava no cockpit, ele previu e deu uma previsão de que no primeiro voo poderíamos encontrar algumas complicações e problemas com o indicador do ângulo de inclinação. Após o voo, durante o debriefing, com base no feedback da tripulação do voo, esta previsão foi confirmada. Estas avarias com este instrumento ocorreram efetivamente durante o primeiro voo. A data do voo foi 29 de novembro de 1996. Durante a preparação da aeronave para as operações de voo, ao verificar os sistemas da aeronave, simulamos a falha de um dos motores elétricos. Como resultado, verificamos uma configuração incompleta da asa dianteira esquerda. Mais tarde, quando nos encontramos com Grigori Grabovoi,
Ele previu estas dúvidas. E tudo isto coincidiu com a realidade que encontramos durante os testes dos sistemas das asas dianteiras. Mikhail Yevseevich Kolmanovic, vice-chefe de projeto. По передним крылышкам. Заместитель главного конструктора Колманович Михаил Евсеевич. Tanto Boris Vermey como Mikhail Kolmanovic confirmaram que, sem as recomendações de Grigori Grabovoi, o avião poderia ter sido sujeito a processos catastróficos. Os seus testemunhos sublinharam a importância de combinar as abordagens tradicionais da engenharia com as capacidades espirituais dos seres humanos. Estas recomendações eram tão cruciais que foram tidas em conta antes do primeiro voo de teste. Os pilotos são um grupo especial de pessoas que arriscam frequentemente as suas vidas. Em situações difíceis, têm de atuar, por vezes tomando a decisão certa instantaneamente. Ao fazerem tais declarações, Boris Vermey e Mikhail Kolmanovic mostraram preocupação com o futuro do setor da aviação, com o futuro dos seus colegas, com os pilotos que participaram nos ensaios de voo e com os pilotos que serão responsáveis pelo transporte de passageiros. Este acontecimento, relacionado com o voo de teste do Tu-144LL, demonstra que o mundo pode ser salvo por uma só pessoa, bastante para isso aprender a salvar ou estender a mão a alguém que possa salvar. Acontece que, por um lado, Ina Vermey, ao pedir ajuda a Grigori Grabovoi, manifestou a sua vontade de salvar, evitando assim uma catástrofe. Por outro lado, Grigori Petrovich, que sabe como salvar, salva e partilha esse conhecimento com o mundo. Juntos, evitam uma catástrofe, salvam o avião, protegem a imagem da empresa e do país, evitam um prejuízo económico de vários milhões de dólares e, acima de tudo, salvam as pessoas, a tripulação do avião. Atualmente, com o rápido desenvolvimento das tecnologias informáticas e da inteligência artificial, é importante recordar que a consciência humana avançada continua a ser o fator mais importante para garantir a segurança. Recorrer à experiência e aos desenvolvimentos de Grigori Grabovoi pode ser um passo decisivo na prevenção de potenciais catástrofes futuras. Atualmente, em todo o mundo, existe uma distribuição dos dispositivos de desenvolvimento de concentração PRK-1U e PRK-1UM. Estes dispositivos foram criados por Grigori Petrovich Grabovoi com base nas suas patentes, método de prevenção de catástrofes e dispositivo para a sua realização, sistema de transporte de informação. Os apelos de Grigori Grabovoi para se concentrar no desenvolvimento da consciência e na utilização das tecnologias dos dispositivos que inventou para prevenir catástrofes estão a tornar-se cada vez mais relevantes. Por isso, mais uma vez, recomendamos que todos os países, todas as organizações mundiais, a ONU, a Unesco, a OMS, etc., prestem atenção às tecnologias desenvolvidas por Grigori Grabovoi, à sua capacidade de fazer previsões 100% exatas e de prevenir catástrofes. Só a consciência humana desenvolvida e as estruturas espirituais avançadas serão capazes de controlar as tecnologias em rápida evolução. Isso ajudará a salvar a Terra e a humanidade. Sabemos que todas as acusações contra Grigori Grabovoi serão retiradas. Pedimos aos jornalistas e bloguistas que divulgam a mesma informação falsa e fabricada sobre Grigori Grabovoi que parem de espalhar esta mentira. Recomendamos também que prestem atenção aos testemunhos das pessoas salvas. Vemos como os meios de comunicação social podem participar na prevenção de catástrofes, como demonstrado pelo salvamento do Tu-144LL, de que falamos neste vídeo. Local de manifestação da eternidade. E é este avião lendário, o Tu-144LL, número de cauda 77.114, que em 2019 foi restaurado à sua aparência original e colocado à entrada de Zhukovsky, na região de Moscovo. Este avião tornou-se não só um símbolo de sucesso na indústria da aviação, mas também um símbolo da aplicação das estruturas espirituais humanas para a prevenção e salvação de catástrofes. E é testemunhas e testemunhos, como mostra este vídeo.